Gente, espero que estejam todos bem nessa quarentena, essa confusão toda por causa do coronavírus. E eu e a Fernanda resolvemos fazer esse vídeo para falar sobre como vai ser a volta, né? Porque a gente não está podendo treinar, as escolas estão todas fechadas. Então, a gente está começando a pensar sobre como vai ser essa volta, já que tem vários lugares que já estão flexibilizando. E mesmo que onde você mora não esteja flexibilizando, em algum momento isso vai acontecer, né? Então a gente começou a pesquisar para saber o que a gente vai fazer. E aí eu chamei a Fernanda, que é professora de tecido, lá em São José dos Campos, e é profissional da saúde. Conta aí um pouquinho, Fê, o que você faz e como que você já trabalhou na área de saúde. Oi para todo mundo, né? Espero que realmente estejam todos bem, todos seguros. Eu trabalhei muitos anos em terapia intensiva, então, assim, já tenho algum contato com essa questão de transmissão, contágio. Não sou especialista nessa área, mas eu tenho bastante colegas e bastante amigas que são especialistas, que se aprofundaram nesse assunto. E para isso, eu e a Paty, a gente estava conversando sobre como seria o retorno, que nós realmente estamos preocupadas, porque está todo mundo querendo muito treinar, está todo mundo sentindo muita falta, e não adianta a gente criar uma ilusão de que quando flexibilizar, a gente vai voltar como tudo era antes, porque não vai, né? A gente tem aí uma série de restrições que vão ser impostas para todo mundo, né? Alguma a gente já está percebendo o uso de máscara, o isolamento social, a distância física e tudo mais. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente achou válido que as nossos debates informais e que essas informações mais precisas sobre saúde, higienização, já que eu tenho acesso a isso mais facilmente, né, entre aspas, com especialistas e tudo mais, pessoas que estão realmente dispostas a compartilhar e trocar essas informações para que a gente volte da forma mais segura possível, né, para a atividade que a gente tanto ama, está morrendo de saudades. Exatamente, a gente quer dividir com vocês o que a gente tem pesquisado e o que a gente está pensando em fazer na volta. Porque, assim, é importante a gente lembrar que não é que, quando acabar o isolamento, o vírus morreu e ninguém mais corre risco. Não é isso, né? A gente vai precisar continuar tomando esses cuidados, talvez até mais, porque a gente vai estar mais em contato, né, com outras pessoas. Então, é importante a gente ter essa consciência de que esses cuidados não param agora, eles precisam continuar depois. A gente tem que ter consciência também, e eu acho que é importante a gente frisar que a maioria de nós, né, a maioria dos praticantes do circo, de tecido, de aéreos, enfim, do circo em geral, nós somos pessoas previamente saudáveis, né, entre aspas, né? A gente tem uma faixa etária aí que tira a gente do grupo de risco principal, mas vale lembrar que o vírus é um vírus novo, não se tem uma comprovação de que de quais efeitos ele vai ter a longo, médio prazo. Não dá para saber exatamente quais as comorbidades que potencializam o efeito do vírus. Vale lembrar que muitos de nós vamos ser assintomáticos à exposição do vírus, e que, mesmo assintomáticos, a gente pode disseminar e a gente pode espalhar o vírus para as pessoas. Então, eu conheço, já sei de casos de pessoas que são assintomáticas e que só descobriram porque alguém relatou, olha, eu estava, fulano estava, faz um teste. Então, é importante a gente ressaltar isso. Porque, às vezes, a gente acha que a gente está bem, mas a gente não pensa no outro, né? E a gente tem que, acho que é um momento onde a gente tem que pensar muito no coletivo. Não é, a gente tem que pensar que o bom senso precisa existir, que a gente não está em casa simplesmente porque existe um impedimento pelo governo, ou enfim, pela OMS para a gente não sair. É uma questão de empatia e de pensar no todo, né?
como isso pode impactar nas outras pessoas, né, que estão à volta da gente. Exatamente. E aí, o que a gente pensou? Não tem nada específico para escolas de circo, né? A gente meio que está se enquadrando em academia. Então, na hora que liberar, a gente vai provavelmente liberar como as academias. E academia, bem ou mal, apesar de ter aglomeração e ter esse compartilhamento de equipamentos, é mais fácil você limpar um equipamento de academia do que você limpar um tecido, por exemplo. Então, a gente pesquisou, a Fernanda conversou com uma amiga dela que é enfermeira, que está na linha de frente, e a gente adaptou essas informações que a gente recolheu para o nosso dia a dia, né? O que a gente vai enfrentar e quais medidas a gente tomaria para minimizar o risco de contágio. A gente, lembrando assim, que a gente vai pintar uma situação como ideal, né? A gente não tem como dizer que todo mundo vai conseguir seguir à risca isso, mas o que a gente está querendo falar e o que eu também com a minha amiga enfermeira a gente conversou é que assim deveria ser assim, ponto. Não é uma questão de ser chata ou ser muito criteriosa, deveria, né? Então, a gente vai pintar uma situação como ideal, mas a gente sabe que, às vezes, a realidade não colabora muito, né? A gente sabe que a gente tem necessidade de voltar a trabalhar, a gente sabe que a gente precisa retomar a vida normal, mas aí a gente vai, né, ajustando, alinhando e adaptando. Então, acho que eu vou começar com o que a gente já está fazendo hoje, que é o uso do álcool gel e das máscaras, né? Na verdade, é assim, Paty, o uso da máscara, eu, como fisioterapeuta respiratória, eu recomendo que o uso da máscara e a higiene ao chegar ao local de treino, né, que seria o chegar, o tirar o calçado, o lavar a mão, tudo mais, e chegar com a máscara, eu acho bem importante. Mas praticar a atividade com a máscara é um pouco complicado, no sentido de que a gente pode ter uma alteração da frequência respiratória, a gente pode ter hipercapnia, a gente chama, que é uma alteração que pode causar um pouco de náusea, um pouco de tontura. Então, são alterações que podem afetar diretamente no desempenho e na segurança das pessoas que estão executando a atividade, né? Então, o uso da máscara seria para chegar no local e para sair do local, né? Seria importante a gente frisar que o local tenha também álcool gel, né, que tenha disponibilidade de chegar, lavar a mão, tudo, higienizar, como você falou. Ter sido já higienizado, né, previamente. Colchões, chão, tudo mais. O saquinho do breu tem que ser individual, para quem usa pozinho, né? Mesmo para quem não usa o de spray, o ideal é que todos esses equipamentos sejam de uso individual, água, toalha, tudo isso, né? E até os próprios aparelhos, né? Sim. Essa questão dos aparelhos é uma questão bem particular. A gente conversou bastante sobre isso, né, Paty? Sobre a questão de higienizar a lira, o trapézio. E conversando com a Ana Flávia, que é essa minha amiga enfermeira, a gente chegou à conclusão de que todo material que é mais poroso, o tecido, a corda do trapézio, ou o tecido que o trapézio fica, né, fixado ali, o trapézio, a lira, são todos materiais que seriam o ideal tirar e lavar com água e sabão. Então, conversando, né, interagindo, a gente chegou à conclusão de que se a gente encapar isso com papel filme, é assim que fala, né, amiga? Papel filme. É, Plastiquinho aquele, o plástico da cozinha que você embrulha a tem comida. aquela... Você embrulha comida, você vai embrulhar a corda da lira, bem embrulhadinha,
E aí você pode higienizar a parte metálica, né, da lira. Sim. Aí dá para utilizar e dá para utilizar numa próxima aula. Mas tem que realmente. A ideia do plástico, na verdade, é para minimizar o contato. A ideia é que você não use a parte da corda, né? A ideia é que você use só o aro da lira. E se por acaso você encostar na corda, ele vai estar protegido com um plástico que você pode trocar entre uma aula e outra. A questão do tecido, minha gente, a questão do tecido. Vamos falar do tecido. Vamos falar sobre o tecido. O tecido, assim, como o coronavírus, esse específico, né, o Covid-19, ele é novo, não dá para saber exatamente quanto tempo ele permanece no tecido. Os vírus, em geral, eles ficam, até anotei, que é para não esquecer. Deixa eu ver aqui. De 72 a 96 horas no tecido. Ou seja, compartilhar tecido é meio que fora de cogitação, né? Na mesma aula. Entre uma aula e outra, teria que ter ou esse intervalo de 72 a 96 horas para utilizar o mesmo tecido, ou lavar, tirar e lavar, né? Minha intenção é essa, tirar, lavar, tirar, colocar num saquinho, fechar bem, trazer para minha casa, lavar, e aí a gente vai ter que ter uma rotatividade alta aí de tecido. A gente instalou 2 pontos móveis, então é mais tranquilo de você liberar, baixar o ponto móvel e trocar o tecido. Mas eu sei que não é a realidade de muitos lugares, né? Então a gente pensou, né, e conversou na possibilidade ou de cada uma ficar responsável pelo seu tecido, seria de uso individual, né? Chegar em casa e lavar, ou chegar em casa e guardar, e na próxima vez pegar o tecido, mas ele não poderia ser utilizado por outra pessoa dentro desse intervalo de tempo. E aí que mora a grande complicação nossa, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil a troca do tecido, assim, a gente sabe que é difícil ter vários tecidos para trocar, às vezes é difícil de transportar esses tecidos, porque eles são pesados, né? A gente estava tentando achar alternativas, né, Paty? Isso. A questão toda é essa. Primeiro é ter uma quantidade de tecidos para você poder trocar, porque geralmente a gente não tem uma aula no dia, né? Alguns lugares, algumas escolas de circo, geralmente tem mais de uma aula de tecido por dia. Então você tem que ter uma quantidade enorme de tecidos para ficar trocando. Ou Sim. o aluno que tiver um tecido levar o seu próprio tecido em cada aula. E aí entra a questão também de não dividir o aparelho, não trocar de aparelho, então eu vou fazer lira, vou fazer tecido, vou fazer trapézio, vou voltar para o tecido, né? E a questão do professor ter o seu aparelho para demonstrar. É. Isso tudo foi o que a gente foi conversando e pensando, né, no que seria uma situação apropriada para o momento, né? Adequada para o momento. Nós temos 3 pontos de aéreos. Eu vou utilizar um para demonstração e eu vou reduzir as nossas turmas em duplas, para que a gente consiga fazer aí toda essa logística de uma pessoa estar no tecido e não compartilhar, tentar manter essa distância de 1,5 m, né? Lembrando que atividade física a gente está suada, a gente acaba aumentando a temperatura corporal, então a gente acaba tendo aí uma maior possibilidade de contágio, infelizmente, né? Então, um esquema bom seria esse. O professor acaba utilizando um só aparelho para demonstrações e tentando tocar o mínimo possível no aluno, né? Eu, particularmente,
como está todo mundo muito descondicionado, a maioria, pelo menos, né, que não tem acesso a tecido, e às vezes tem acesso, mas não tem a motivação, às vezes tem acesso, mas não tem segurança, às vezes tem acesso, mas tem uma rotina que está engolindo a pessoa, né? Acho que cada um teve que adaptar a sua rotina. Sei lá, eu, por exemplo, tenho 2 filhos, tenho as aulas online deles, tem trabalho, tem uma porção de coisas para fazer e às vezes não rola. Então, eu me propus quando a gente voltar com exercícios mais leves, exercícios que as pessoas já saibam, ou que elas tentem recuperar, algum exercício de fortalecimento, tudo visando minimizar o contato, né? Tentar melhorar o nosso comando verbal para não chegar e pegar na pessoa, que é A uma mania que a gente dificuldade. tem, né? Eu gosto de encostar na pessoa, falar é aqui, é ali, faz assim. Então, eu acho que a gente vai ter que sofrer muitas adaptações também como profissional. A gente já está sofrendo, né? A questão das aulas online e tudo mais. Enfim, é como a gente estava conversando, né? É uma situação ideal. Mas a situação ideal realmente é essa, é manter o máximo de distanciamento possível, inclusive do professor, né? A maioria das escolas, inclusive, não tem, né, a condição de fazer tudo, porque por essa questão de não ter tantos aparelhos, de não ter, de repente, até flexibilidade de horário, né? De repente as pessoas vão voltar a É, trabalhar e aí, né, uma turma que tem 10 alunos, como é que vai fazer para virar uma dupla? E não dá para dividir todo mundo durante o horário, né, possível. Então, cada espaço vai ter que pensar dentro das suas possibilidades o que pode ser feito da melhor maneira possível. e ressaltar que se esse esquema de duplas ou de o mínimo de pessoas possível, né, numa turma, se isso vingar, lembrar de higienizar bem todos os equipamentos e colchão, o chão, tudo que puder ser higienizado para a gente tentar evitar ao máximo, né, o contágio. Eu acho que é válido, né? Pensar bem em todas as possibilidades a gente tem que lembrar que o vírus ele fica nas superfícies, né? Então, se você está com o vírus, se você está sintomático, você de repente pegou em alguma coisa num balcão, qualquer coisa, o vírus fica ali. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente fica um pouco paranoico, mas eu acho que para o momento é válido, né? Depois a gente volta, se readapta, né? Exatamente. E essa questão do tecido, eu acho que realmente vale muito, muito a pena a gente pensar com carinho em todas as possibilidades, na possibilidade de cada aluno ter o seu tecido, ou na possibilidade de a escola ceder, entre aspas, né, deixar o aluno como responsável por um tecido durante esse período, porque realmente, em relação a tecido, não tem outra informação a não ser essa. Os vírus, Não eles tem muito o ficam que de fazer. 72 a 96 horas encacalhado ali no tecido. O tecido que a gente... Não é um tecido que a gente pega somente com a mão, a gente se enrola, a gente sua. Às vezes o tecido vem no rosto. Quem nunca, né? Acho que precisa pensar com bastante carinho nisso para não ser irresponsável e voltar simplesmente porque quer voltar e porque está com sanha de voltar, louco para voltar, todo mundo querendo voltar. E aí nessa a gente afrouxa e de repente a gente, sei lá, pode aumentar o número de casos a ponto de ter uma nova quarentena. Exatamente. Então vamos pensar em todas as possibilidades que a gente puder, com a maior boa vontade do mundo. Dá trabalho, vai dar muito trabalho, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso com carinho. Gente, importante. Quem tiver sintoma de gripe, Ah, é. não vai. Em nome de Jesus. A gente pesquisou muitas dessas informações, pensando na volta que virá, não se sabe quando exatamente, mas que em algum momento vai acontecer. E aí a Vai. gente pensou nessas formas de tentar minimizar isso e queria dividir com todo mundo
E a gente está aberta também a saber o que que vocês estão pretendendo fazer, o que que vocês acham, se já tem algum plano para a escola, para o lugar né, onde vocês treinam. Então, se alguém quiser também deixar comentário, pode mandar mensagem para a gente no Quiser mandar Instagram. perguntas, né? Se quiser mandar sugestão, enfim, qualquer tipo de sugestão, qualquer pergunta, a gente corre atrás da informação, a gente vai. A intenção nossa, desde o início, foi não só alertar, mas eu acho que compartilhar todas as informações de troca que a gente acabou conversando. A gente é amiga faz tempo, a gente conversa sobre várias coisas. E eu achei bem relevante que a gente pudesse trazer esse assunto à tona, para a gente não abrir a porteira e voltar loucamente. Exato. Para depois ser vetado de novo. Né? A gente conversava muito isso em off e aí pensou, por que não abrir essa discussão, né? Por que não dividir com as pessoas? Acho que muita gente vai estar perdida também, tanto professores quanto alunos. Então foi uma forma que a gente teve de dividir com vocês o que a gente pesquisou, o que a gente está pensando, e a gente também quer ouvir de vocês o que que vocês pretendem fazer, quais os planos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, e a gente vai se falando. Fê, obrigada. Eu que te agradeço, de novo, mais uma vez, sempre. É muito bom poder trocar e compartilhar informações. E é isso, gente. A gente está aberto às perguntas, situações, se vocês quiserem, enfim, também sugerir alguma coisa, a gente está disposta. Tá. Obrigada, Fê. Obrigada, galera. Beijo, amor. Beijo.